Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos para compreender o quanto nós precisamos da graça de Cristo, do sacrifício de Cristo. Mas, infelizmente, muitas vezes, muitos cristãos se arrogam, né? São orgulhosos. Ah, não, eu sou um bom cristão, eu sou um bom homem, eu faço a vontade de Deus. Eu tenho feito aquilo que Deus me pede, por isso eu estou garantido o céu. E começa a se arrogar. Agora, queridos, nós precisamos entender que no plano da salvação, sabe qual é a nossa contribuição? No plano da salvação, a nossa contribuição, você e eu, entramos com o pecado. Então, por isso, nós precisamos depender de Cristo o tempo todo, é a sua graça, é a sua misericórdia, é o seu sacrifício que nos dá total condição de vivermos a esperança da eternidade. E nós vamos compreender sobre isso hoje, para que possamos nos render completamente a Jesus, para que Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu sacrifício, nos salve a cada dia de nós mesmos e para a eternidade. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e precisamos do Senhor. Fale ao nosso coração, Senhor, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Jesus, quando veio aqui nesse mundo, ele estava diante de judeu, porque ele também era judeu, e os judeus, eles eram orgulhosos. Eles achavam que estavam garantidos para o céu. E aí eles olhavam e observavam as outras nações, os outros povos, como não servindo para nada ou desqualificado para a salvação. Jesus, então, quando vai começar o seu ministério fazendo, eu diria assim, a abertura com um grande sermão, o Sermão da Montanha, Jesus começa com as bem-aventuranças para mostrar que o ser humano precisa de Jesus. E aí nós vamos estudar sobre isso, o quanto eu e você precisamos de Jesus. Veja aqui comigo, vem aqui para esse primeiro texto que está em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, quando Jesus traz o Sermão do Monte, para que eu e você possamos compreender que não mudou, ainda hoje é a mesma coisa. Eu e você precisamos de Jesus. O achar que somos melhor do que o outro, isso é um engano. Todos nós precisamos de Jesus, da sua graça, da sua justiça, do seu sacrifício o tempo todo. Diz assim, capítulo 5, verso 3, Jesus começa: bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas traduções vai aparecer bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Pronto. Quando os judeus achavam que o reino do céu já pertencia a eles já era garantido, porque eles eram descendência de Abraão, e se orgulhava e achava que qualquer coisa que eles fizessem, mas eles estavam certos e garantidos para a eternidade. Jesus começa aqui, imagine falando para uma multidão, já dizendo: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Quando eles eram orgulhosos, presunçosos, e isso não é diferente hoje, sabe? Porque você muitas vezes pertence a uma igreja, muitas vezes você se orgulha, você acha, não, eu já estou garantido para o céu, eu sou melhor do que fulano, beltrano, e aí começa aquele orgulho, que alguns até chamam de orgulho santo, que de santo não tem nada. Ou seja, isso não nos qualifica por pertencermos a uma igreja, não. Nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer que o que nos qualifica para o céu é o sacrifício de Jesus, é a sua graça, é o seu amor, é o que ele estendeu para nós. E nós precisamos, então felizes aqueles, os pobres de espírito. E o que é o pobre de espírito? Pronto, o pobre de espírito é aquele que olha para si, olha para a sua natureza e sabe que é um pecador, sabe que não tem nada de bom que o possa qualificar para o céu. Reconhece que a sua salvação é inteiramente por meio do sacrifício de Jesus. Esse é o pobre, olha para si e sabe que depende inteiramente do grande mestre Jesus Cristo, da sua graça, do seu sacrifício. É isso que eu e você precisamos entender a cada dia, reconhecer que nada de nós nos qualifica para o céu, mas em Jesus sim, nós temos a certeza e a garantia da vida eterna. Aí, para a gente poder compreender mais isso, veja só em Lucas aqui, capítulo 18, quando Jesus conversa
E Jesus conta uma parábola muito interessante sobre o publicano e o fariseu. Olha só, capítulo 18, a partir do verso 9, para a gente entender mais isso, diz assim: propôs também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerar justo e desprezar os outros. Pronto. Então, a parábola é para isso, é para aqueles que se arrogam, que se acham que já estão prontos para o céu, que são melhores do que os outros. Todos nós precisamos da graça e da justiça de Cristo. Então, ele contou essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmo, por se considerar justo e desprezar os outros. Então, eu e você precisamos estar atentos. Como é que você se olha? Não, eu estou pronto, eu sou cristão, eu faço isso, eu obedeço a Deus, eu sigo o que Deus pede. Queridos, nós precisamos ter cuidado. E aí, o verso vai dizer, o verso 10, dois homens, conta Jesus, subiram ao templo com o propósito de orar. Dois homens, um fariseu e o outro publicano. O fariseu era a classe mais importante da época. O publicano era o desprezível, era o marginalizado, não servia para nada. E principalmente a visão do judeu e de um fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Pronto, orava colocando os seus méritos de si para si. Orava de si para si, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ainda apontou: olha, eu não sou como os demais homens, eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero e não sou como esse publicano. Eu não sou como esse, eu sou diferente. Aí, veja só, aí ele continua ainda, trazendo as suas qualidades. O ser humano, não, eu sou bom, eu faço isso, aquilo outro. Aí ele continua ainda no verso 12. Jejum, olha o que ele disse, o fariseu, jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele fazia isso, jejuava 2 vezes, ainda dava o dízimo de forma correta de tudo que ele ganhava. Agora o verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, o publicano reconhecia que era um pecador e que precisava da graça e da justiça de Cristo. Esse é o segredo. Eu e você precisamos reconhecer que somos pecadores. Sabe, no plano da salvação, eu disse essa frase, a nossa contribuição, a parte que nos cabe é entrar com o pecado. E aí Deus, ele está pronto para estender a sua graça e o seu perdão quando nós reconhecemos. Então aqui o publicano nem levantava os olhos ao céu, batia no peito e confessava: ó Deus, sê propício, ó Deus, tem misericórdia de mim porque sou pecador, me ajuda. Sabe, perdoa os meus pecados. Olha o que Jesus diz no verso 14. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, que se achava que se orgulhava, porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pronto, é o reconhecimento da nossa inteira dependência de Deus. Nós precisamos disso. Apocalipse capítulo 3, Jesus narra também isso, que na igreja de Laodiceia, os orgulhosos chegam assim: ah, rico estou e abastado, não preciso de nada, estou cheio, completo. Sabe, eu sou cristão, sou tudo, sou melhor. Mas, Jesus, mas você não sabe que você é um pobre, cego, miserável e nu. Jesus quem disse isso lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, 15 e 16. Ou seja, aqui nós precisamos entender, meu amigo, irmão, que eu e você precisamos de Jesus o tempo todo. Nada nos qualifica naquilo que a gente faz para o céu, porque nossos melhores atos, diz Isaías 64, verso 6, que os nossos melhores atos não passam de trapos imundos. A nossa justiça são trapos imundos. Então, eu e você precisamos de Jesus. É a sua graça, é o seu sacrifício, é a sua morte na cruz que capacita a mim e a você. Por isso eu preciso me apegar a Jesus. E aí, certo de que Jesus é tudo para mim, eu preciso então seguir aquilo que ele pede. Então que você e eu, que a partir de agora possamos olhar para Jesus, crer no sacrifício de Jesus
e nos entregar completamente a Ele. Que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa que reconheça que você não tem nada de bom para o qualificar para o céu, mas que Jesus já fez tudo. Então, a frase é: olhando para mim mesmo, eu não tenho como me salvar, mas olhando para Jesus, eu não tenho como me perder. Olhe para Jesus, para o seu sacrifício, que a sua graça alcance a sua vida e a minha, para que juntos hoje, pela graça de Jesus, possamos viver a salvação que Ele nos proporciona. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essas verdades. Ajuda no Senhor a confiarmos inteiramente no Senhor e fazermos a Tua vontade por Jesus. Amém.